Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando sobre essa situação. Progresso tecnológico e sustentabilidade são compatíveis? É o que estamos conversando nessa noite. E aqui o nosso querido Frei Antônio Moser e o professor Ricardo Mota Pinto, ele que é Pinto Coelho, ele que é professor na Universidade Federal aqui de Minas Gerais já há muito tempo, pelo menos aí uns 31 anos, trabalha na área de ecologia, dando ênfase aí nos recursos hídricos, não é? E aqui, como fazemos no programa Em Pauta, a gente aproveita o início do segundo bloco para dar algumas dicas, não é, de literatura. E hoje duas assim extraordinárias, hein? Você não pode deixar de adquirir esses dois livros. O primeiro aqui do José Carlos Barbieri, pela editora Voz, já está na 11ª edição, revisada e ampliada. Desenvolvimento e Meio Ambiente, as estratégias de mudanças da Agenda 21. Não é isso, Frei Moser? Isso mesmo, é um autor muito importante e foi um dos que levantaram a questão ecológica em profundidade, que é a questão do consumismo, é a questão da falta de limites, da falta de um planejamento a curto e a longo prazo. Tá certo, tá aí. Então, Desenvolvimento e Meio Ambiente, as estratégias de mudança da Agenda 21, do José Carlos Barbieri, aqui pela editora Voz. E aqui esse trabalho extraordinário do professor Ricardo Mota Pinto Coelho, trabalho de 2 anos atrás, 2009, Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Fala um pouquinho dessa obra, professor, por favor, aqui pela editora Reco-Óleo, é isso mesmo? Isso, é uma editora especializada na temática de reciclagem. Tá aí, ó, maravilha. Então diz pra gente um pouquinho Esse desse livro, material. ele procura colocar a reciclagem num contexto um pouco diferente do que a maioria das obras do gênero. Uhum. A gente trata de várias cadeias, do vidro, do papel, do alumínio, do óleo de cozinha, da água, e procura mostrar que a reciclagem é um bom negócio. Tá que nós certo. podemos atrair jovens empreendedores para o empreendedorismo ambiental. E onde as pessoas podem encontrar esse livro? Esse livro está em quase todas as boas casas, livrarias de Belo Horizonte. Perfeito. E também na editora da Recolhe. Tá Ele certo. pode ser comprado online lá na Qual o Recolhe. endereço? É na rua Flor da Paixão, 35, bairro Jardim Alvorada, Belo Horizonte. Tá certo. Olha, então deixa eu aproveitar e não perder aqui a deixa, porque você tem acompanhado, inclusive isso aí virou um certo debate, não é? Mas tanto Belo Horizonte quanto São Paulo já aderiram. E no tocante à questão das sacolinhas, lembra dela? Vai no supermercado, vem a sacolinha, vai sacolinha. O que faz com essa sacolinha? Que segundo os especialistas, não é, se demora muito tempo para se decompor ali no meio ambiente, onde são lançadas normalmente, porque muita gente usa para guardar o lixo, não é, para usar em banheiro, enfim, são muitas as utilidades. Mas agora não tem mais. Sacolinha só se for biodegradável ou não é você pegar aquelas antigas. Essa é uma ideia que precisa expandir para todo o Brasil, né? Se nós queremos crescer nessa consciência, professor. É claro, certamente que sim. Aqui em Belo Horizonte todos duvidavam, mas o fato é que nós já estamos na 2ª semana da implementação da lei, não é? E a sociedade, pelo que eu tenho acompanhado isso com muito interesse, a sociedade está aceitando, porque implica em mudança de hábito, em Sem transtorno para todos nós, para a dona de casa, mas eu acho que todos estão entendendo o grande benefício que essa medida tem trazido e vai trazer para o ambiente. Né? Com certo. uma restrição. Qual, não Frei? pode tirar sacolinha da coleta, né, da igreja. Essa normalmente não é de plástico, né, Frei? Tá certo. Mas essa daí é a responsabilidade que nós temos de ajudar a construir, né, a fraternidade, né, os trabalhos de fato maravilhosos que a igreja tem feito nesse sentido. Falando em igreja, Frei Moser, temos aqui, antes de continuarmos a nossa conversa, esse debate, né, que continua a respeito do Código Florestal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em defesa do atual Código Florestal, emitiu uma nota, eu vou ler aqui um trechinho, gostaria que o senhor comentasse, por favor.
A CNBB tem contribuído com a sociedade brasileira para a formação de uma consciência ecológica e de defesa do meio ambiente, especialmente por meio das campanhas da fraternidade. Está aí a campanha desse ano, né? Mas aqui se cita inclusive a de 79, né, com o tema Fraternidade e Meio Ambiente, 2002, Fraternidade e Povos Indígenas, 2004, Fraternidade e Água, e em 2007, Fraternidade e Amazônia. Só aqui são 4, mas sem contar a atual, né, 2011, Fraternidade e a Vida no Planeta. A natureza geme em dores de parto. Então, nesse momento, os bispos do Brasil fazem aqui a sua observação dizendo dessa maneira: a referida proposta anistia todos os produtores rurais que cometem crimes ambiental até o dia 22 de julho de 2008, desobriga a manutenção de reserva legal para as propriedades de até 4 módulos fiscais, que representam em torno de 90% dos imóveis rurais do Brasil, transfere a legislação ambiental para a esfera estadual e municipal. Desta forma, a legislação federal flexibilizada deixará de exercer, dizem os bispos, o controle sobre os rios e os biomas amazônico, cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa, permitindo a redução da preservação das matas ciliares e das faixas fluviais e ameaçando áreas de proteção permanente, como encostas acentuadas e topos dos morros. Depois a gente continua um pouco, falar mais sobre essa nota, mas o que o senhor achou de antemão? Não, em primeiro lugar, quem elaborou essa nota tem conhecimento de causa e fez uma colocação assim, muito serena, mas muito crítica. Agora, a minha primeira observação: tem muita gente que não percebeu que a igreja, no seu todo, ela é pioneira na questão ecológica. É verdade que existe uma interpretação lá do Gênesis, não é? Dominar a criação, e que ninguém mais fale hoje em dominai, mas em administrar, devemos administrar e não dominar. Agora, você vê o número de referências no âmbito da Igreja Universal. Inclusive o Bento XVI, em 2 das suas encíclicas, volta à questão ecológica, e numa delas dá até um espaço bastante grande. Dr. Cânter, CNBB, realmente são 5 campanhas, não é, muito bem desenvolvidas. Em outras palavras, a Igreja diz presente, nós estamos atentos. Agora, o que me agradou mais foi que se denuncia o quê? A tentativa de flexibilizar, ou seja, faça o que bem entender. Os crimes estão todos perdoados. No juízo final certamente serão perdoados, né? Agora, crimes ecológicos não podem ser perdoados. Traduzido, tem que refazer, tem que recompor. Isso que é conversão. E se não houver essa recomposição, a degradação já é tamanha que nós só iremos sentir cada vez mais as consequências negativas do drama. É drama ecológico que nós estamos vivendo. Agora, então, aí é que está, professor. Se o atual código, ele contempla, por que essas... O que está por trás dessas reivindicações, dessa briga toda? Bom, em primeiro lugar, eu quero expressar aqui claramente o meu inconteste apoio a essa carta da CNBB. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito grave no Brasil e é necessária uma defesa intransigente do nosso Código Florestal. Então, o embate que está aí é entre o setor ambiental e o agronegócio. Nós perdemos o ano passado, no passado recente, uma grande oportunidade de colocar um pouco de freio, por exemplo, na construção de grandes projetos de hidroeletricidade. Eu, por exemplo, me manifesto de modo contrário às grandes hidroelétricas que estão sendo feitas no Rio Madeira. Aliás, a própria OEA fez uma moção contra essa construção de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia. Nós precisamos de repensar o desenvolvimento no Brasil. Não é possível continuarmos com apenas aquela ideia de que nós temos que aumentar o nosso produto interno bruto, a que custo for, através de grandes projetos hidrelétricos, através da expansão do agronegócio. A hidroeletricidade no Brasil é importantíssima. O Brasil é uma potência agrícola. Exatamente por isto, por nós sermos uma grande potência na hidroeletricidade, por nós sermos um grande produtor de alimentos, nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que defender o meio ambiente
e, ao mesmo tempo, defender a sustentabilidade deste modelo. Agora, ao aumentar a área cultivada às expensas das nossas matas ciliares, dos fragmentos florestais que ainda permanecem nas grandes propriedades agrícolas, me soa um pouco inteligente. Eu acho que isso aí tem uma certa ganância. E nós temos que frear esse processo. Não conseguimos frear as grandes hidrelétricas da Amazônia. Será que vamos conseguir frear isso? Eu acho que deveríamos conseguir. Está na hora de nós termos um ponto de virada no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e passarmos para o desenvolvimento socioambiental, para uma maior responsabilidade com relação ao ambiente. Largarmos o marketing ecológico e passarmos a pensar seriamente nos sinais do meio ambiente. Não é? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, eu convido qualquer telespectador, em qualquer cidade do Brasil, pega o seu automóvel, dirija 40 quilômetros em qualquer direção a partir de uma grande cidade. Todos os pontilhões que você passar, você irá deparar com água poluída por esgoto. Infelizmente. Isto é contra a lei, mas se você fizer isso, você vê que está todo mundo julgando esgoto de modo quase que incontrolável nos nossos rios. Quer dizer, é preciso de parar com essa hipocrisia. Ou nós defendemos o meio ambiente, ou nós não defendemos o meio ambiente. As nossas águas são poluídas, a expansão do agronegócio está exagerada. Não é? Eu dava o exemplo da questão da cana-de-açúcar, que nós precisamos de ter um pouco de limite em cima disso aí. E não é só a questão da expansão agrícola. O uso dos fertilizantes está poluindo por nitrato as nossas águas. Eu estou publicando um trabalho agora no reservatório de Nova Ponte, que mostra que existe uma mancha enorme de nitrato num dos reservatórios com água mais limpa do estado de Minas Gerais, que é o reservatório de Nova Ponte, que era considerado até então como a menina dos olhos da CEMIG. Então, as nossas águas estão se poluindo e rapidamente em função de uma certa falta de controle. A própria irrigação. Nós estamos com um grande desenvolvimento da irrigação no Brasil. São dados da FAO. O maior consumo de água no mundo é para a agricultura. Então, é preciso de ter certos limites na irrigação. Pois é. Sim, então, para terminar, eu acho que nós precisamos de... A sustentabilidade tem a ver com a palavra-chave que é limite. O crescimento humano, em qualquer dimensão que ele for, há que colocar limite. Pois é, sim, eu achei que o professor aí, além de uma colocação assim muito ilustrativa da questão da sustentabilidade, a questão do drama ecológico que nós estamos vivendo, ele fez realmente assim, uma colocação de fundo ético. É um apelo, não dá, assim não dá, nós estamos matando a vida. Ou seja, por trás está uma concepção antropológica do ser humano que se acha dono do universo, não só da Terra, mas do universo. Né? Porque cada vez mais, ou seja, prepotência. Você tem que se colocar no seu lugar. Você é uma criatura entre as criaturas. Você tem que conviver com todas as formas de vida, na multiplicidade, complexidade. Agora, eu chamaria atenção a uma colocação que o professor Ricardo fez, eu acho que levanta outra, que é a questão das fontes energéticas. Muito bem, projetos de hidroeletricidade, pelo que me consta, é o transporte mais caro, é o da eletricidade a longa distância, porque é um desperdício enorme. Então, se em vez de Itaipu, se tivesse feito 10 pequenas hidroelétricas, você teria menor prejuízo do meio ambiente e teria menor desperdício. Mas nós temos que ser os maiores do mundo, tá? Então já começa por aí. Mesma coisa, onde é que estão as 7 quedas? Eu cheguei a ver, mas pouca gente viu. Você não viu, você nem era nascido. Né? Gente, uma maravilha. Não, desapareceu. Isso só para falar de um pequeno aspecto. Agora, ao que o senhor levantou, a questão das fontes alternativas de energia, olha, eu voltei de Portugal há pouco tempo. Eu fiquei impressionado, nós fazemos piada dos nossos irmãos portugueses, não é piada de irmão, né? No sentido assim, muito bem, o que você tem de energia eólica, a moinhos de vento, inclusive eles exportam para a Espanha a energia. Fui à Ilha da Madeira, impressionante, só tem energia eólica.
Depois, na Alemanha, na Áustria, energia solar. Nós, com todo esse sol, com todo esse vento, não é possível que não despertemos. Depois, todo mundo sabe que a maior fonte de energia, ela está no fluxo das águas do mar. E por que nós não investimos nisso? Não, tem que fazer hidrelétrica. Né? E aí a gente começa. E a mesma coisa, professor, se me permitir, eu vou um pouquinho adiante, levantando uma outra problemática que gostaria que o senhor se pronunciasse. Por exemplo, nós já vendemos o pré-sal. Já imaginou que isso representa o desastre lá no sul dos Estados Unidos, como é que se chama, Baía do México? No Golfo do México. Golfo do México. Só tinha 1000 metros. Viram o que aconteceu. Imagina 10 mil metros, o que vai acontecer? Ou 5 mil, que seja. Em outras palavras, e depois nós estamos tirando sangue da terra. Olha, tudo tem que ser repensado. Sem, eu diria assim, uma atitude de dramaticidade, mas de racionalidade. Está na hora, como o professor disse, de a gente repensar. Com tranquilidade, isso não se faz do dia para o outro, mas tem que mudar. Uma mudança não só de época, não é? Mas uma mudança, eu diria, de mentalidade, não é? E de colocação do ser humano dentro da Mãe Terra e das nossas irmãs criaturas. Aí entra São Francisco e dá uma lição, né, de ecologia. Aliás, aí brota a questão que com certeza você em casa também já deve estar pensando, né? Então, por onde passa essa mudança, esse caminho, não é? Qual é o caminho para verificarmos na prática essa mudança? Passa pela escola? Já vamos escutar aqui do professor. Passa pela igreja? Passa por você, pela televisão, portanto, você que está nos acompanhando. Já a gente vai ter a resposta um pouco sobre isso. Porém, agora, antes de irmos para o nosso intervalo, também vamos às ruas perguntar aqui aos nossos brasileiros, não é, a respeito, inclusive, dessa última catástrofe aí no Japão, até que ponto é natural, né, ou provocada. Após os acidentes com as usinas nucleares no Japão, você tem medo, né? Perguntamos assim um pouco só para instigar as respostas, né? Você tem medo que isso aconteça também aqui nas nossas usinas brasileiras? Vamos ver o que os nossos brasileiros responderam. Tem. Por causa mesmo da poluição, como é que te fala? Pela falta de consciência que a gente tem, né? Então, tenho muito medo, sim. Todo lugar tem de ter esse medo, né? A energia nuclear é válida, porém ela tem os percalços, e é isso que tem de ser visto. Primeiro, as usinas devem ficar longe dos aglomerados humanos, primeira coisa, para não dar o que deu no Japão. E como já na Rússia também, lá na Ucrânia, isso aí é um fato a considerar. É uma coisa que é técnico, é avanço, mas tem o lado negativo também. Eu não acredito que possa acontecer no Brasil. Acredito que não. O Brasil não tem nada a ver com esses abalos sísmicos. A estrutura geológica é outra, né? Eu acho meio improvável que isso venha acontecer no Brasil, né? Bem improvável, por causa que nós estamos numa zona, uma área totalmente estável, não tem nada de terremotos, nada. Eu creio que a gente sempre está correndo risco, né? Quanto a isso, se acontecer uma coisa no Japão, eles falaram que o sistema é diferente de refrigeração, mas todos nós, a gente fica com o pé atrás, né? Quanto a isso, sempre a gente está com o pé atrás sobre isso. Não tenho medo. Não tenho medo, porque eu acho que aqui, o Brasil não acontece muito essas coisas. Será que o Brasil é tão inabalável assim? Bom, nós vamos escutar aqui o Frei e o professor após o nosso intervalo. Então voltamos, é um minuto só, não saia daí.